Muito bem, Oneide. Amanhã nós estamos celebrando então a festa da Santíssima Trindade, a festa de Deus, né? A festa de Deus. É muito bonita essa festa, eu acho que diz bastante para nós. Mas a gente fala assim, mas falar de Deus, o que que isso diz para nós? Diz muita coisa, porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Então nós só nos realizamos como pessoas quando nós refletimos a imagem de Deus, quando nós nos parecemos com Deus. Mas é interessante, os textos da missa, eles apresentam assim como é que Deus entra na vida das pessoas, não é? Veja, a primeira leitura é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 a 34 e 39 a 40. Aqui nós temos um discurso, aliás, todo o Deuteronômio é um discurso de Moisés. Moisés está explicando ao povo como é que é Deus, como é que devemos caminhar nos caminhos de Deus e tudo isso. Mas uma coisa que eu acho interessante quando a gente lê esse trecho, e outros também, trechos da Bíblia, é o seguinte, olha, o Deus entra na vida daquele povo como uma experiência. Deus, interessante, o povo vai descobrindo a presença de Deus e devagar vai descobrindo quem é Deus. Você começa a ler a Bíblia, você vai notar uma coisa interessante. No começo, cada povo tinha o seu Deus, né? Então a gente vai ver os povos em volta lá, os egípcios, assírios, babilônios, persas, todos eles tinham o seu Deus. Era o Deus do povo, daquele povo. E quando Deus chama Abraão, Deus começa a se revelar quem ele realmente é. E aí então o povo vai se despojando dos outros deuses, vai deixando de acreditar em outros deuses, né? E isso demora, não foi um processo assim de um dia para o outro, não. Não é que Deus apareceu e falou, eu sou assim, não. O povo vai descobrindo a presença de Deus nos acontecimentos, né? Então a gente vai ver, mesmo depois de Moisés, algumas passagens da Bíblia, a gente vê, o pessoal fala, não, nosso Deus é esse, mas os outros povos têm outros deuses. Depois chega o momento em que o povo descobre, não, nosso Deus é um só. E como é que ele vai descobrindo isso? É nos acontecimentos, né? Então aqui Moisés, ele fala depois da libertação da escravidão lá do Egito. Então o povo vai descobrindo que Deus está muito perto, Deus se revela quem ele é. Ele diz inclusive o nome dele, que são 4 letras que não dá para pronunciar. Você sabe muito bem, são letras, são consoantes e não dá para você dizer o nome de Deus. Hoje colocam algumas vogais, então fica Javé, outros dizem Jeová, né? Mas o nome de Deus é impronunciável, porque Deus realmente está acima de tudo. E o nome diz a pessoa, nós não conseguimos entender todo o mistério de Deus. Bom, nesse trecho aqui, o que Moisés vai dizer para o povo? Vai dizer, olha, a experiência que nós temos de Deus, como nós descobrimos o nosso Deus. Então ele vai dizer, olha, o nosso Deus, ele é um Deus próximo, Deus que está junto, que caminha. Não é como os deuses dos outros povos, que está lá, não sei aonde, eles achavam que é lá nas alturas, não é? Perdido lá nas alturas. Eram deuses rancorosos, exigiam às vezes até coisas. Nós estamos vivendo uma seca aqui. Naquele tempo, quando passavam por uma calamidade, eles matavam o filho. Veja só, matavam os filhos para aplacar, afinal de contas, para agradar o Deus deles, para ter chuva, essas coisas. Agora não, Deus vai dizer, não, nosso Deus não é esse não. E ele vai dizer, com as frases bonitas, não é? Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações?
Veja, então, Moisés vai chamando a atenção. Olha o que aconteceu. Veja como Deus nos libertou, está nos acompanhando. Deus nos escolheu. Somos o povo escolhido por Deus. É uma experiência muito bonita essa. Mas ele vai dizer, mas isso tem consequências. Então ele vai dizer, reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor é Deus, lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Então Deus, só Deus é Deus. Os outros são deuses falsos, que somos ídolos, não é? E Deus não tem nada a ver com os ídolos. Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. E ele vai dizer, guarda suas leis e seus mandamentos. Quer dizer, segue esse caminho. Se você estiver com Deus, esse Deus que nós descobrimos pela nossa experiência, um Deus que caminha conosco, que está conosco, aí então nós vamos, no caso aí, chegar à terra prometida. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante na nossa vida. Às vezes você ouve falar de Deus, mas eu pergunto, afinal de contas, que Deus é que você tem, né? Tem gente que fala assim, Deus fica olhando para a gente, quando a gente erra, ele castiga a gente. Mas, meu Deus do céu, será que Deus é esse? Essa experiência que você tem de Deus? O outro fala assim, Deus está lá longe, longe, sentado num trono grande lá em cima, rodeado de anjinhos que ficam dia e noite, jogando incenso em cima dele. Mas será que é esse nosso Deus longe assim? Quando a gente vê, o povo descobre a presença de Deus na vida. Nós devemos descobrir isso também. Dizer, nosso Deus não pode ser um Deus distante. É um Deus que entra na nossa vida, que caminha conosco. É um Deus que nos ama. Agora, nós temos o trecho do Evangelho de São Mateus, final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Nós temos três coisas aqui. Jesus está numa montanha na Galileia. Seus discípulos foram até ele. Então Jesus, ele dá o mandato, é a segunda parte, já é o mandato. Nesse mandato ele começa dizendo, todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então Jesus tem autoridade. Com essa autoridade que ele tem, que ele recebeu do Pai, ele vai mandar, ide e fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a promessa, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós temos aqui uma coisa que o batismo, nós somos batizados em nome de Deus. E quem é esse Deus? Então Jesus veio trazer para nós a experiência dele. Você vê, eu estou colocando muito essa palavra experiência. Quer dizer, Deus não é uma ideia, né? Entendeu? Eu posso falar muito de Deus, mas Deus é uma experiência. A gente tem de descobrir quem é Deus. E Jesus vem trazer a experiência que ele tem de Deus. Qual a experiência que ele tem de Deus? Primeiramente, Deus é o Pai dele. É o Pai. Ele é o Filho. Depois, ele vai dizer o Pai, o Filho. E ele tem, vamos dizer assim, outra pessoa que entra realmente nesses dois, que é o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Nós vimos já no domingo de Pentecostes. O Pai que gera o Filho. A vida é o Espírito Santo. O Pai ama o Filho ama o Pai, o amor é o Espírito Santo. Então, três pessoas. Você vai dizer para mim, mas é incrível esse negócio. Deus é um só. Não existe mais do que um Deus. Agora Jesus vem dizer para nós que Deus são três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como é que a gente entende uma coisa dessa? Bom, entender isso daqui, vamos dizer assim, Deus é grande demais para a gente entender quem é Deus. Mas a gente vislumbra. Veja só, existem dois sentimentos, vamos dizer, dois afetos que são muito diferentes. Um desune, é o ódio. Quando você odeia uma pessoa, você quer ficar longe daquela pessoa. Às vezes o ódio chega a ser tanto
que se mata a outra pessoa para não ver mais. O ódio separa. O ódio, quanto maior, mais longe quer ficar da pessoa odiada, né? Agora existe outro sentimento, vamos dizer assim, outro afeto, que é o amor. O amor une. Quando a gente ama uma pessoa, a gente gosta de estar perto da pessoa. Quanto maior for o amor, mais perto a gente quer estar. A gente entende, por exemplo, o casal, né? O amor é tão grande que o casal, como diz Jesus mesmo, não são dois, mas uma só carne. Agora você veja, Deus é um amor sem limites. Então, em Deus, o amor é tão grande, mas é tão grande, deixa eu acrescentar mais uma vez, mas é tão grande que três são um só. É um mistério de Deus, não é? Isso aqui é importante, porque isso traz consequências, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, como é que nós devemos ser? Vamos ver a família. Então, você tem a sua esposa, você tem o seu esposo. Eles são pessoas diferentes. Tem seus filhos. São pessoas diferentes. Como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, como é que vocês devem viver para serem a semelhança de Deus? Aí entra o amor. Vocês devem se amar tanto, mas tanto, que entre vocês reine a unidade, a união. Vocês sejam como uma pessoa só. Bonito uma família que as pessoas realmente vivem isso. Mas isso não é só para a família, é para a nossa igreja, nossa paróquia, nossa comunidade. Como é que deve ser? Somos pessoas diferentes, mas entre nós deve reinar o amor, para nós sermos a cara de Deus, não é? O mundo deve de ser assim, mas infelizmente o mundo é levado muitas vezes pelo espírito do mal, não pelo espírito de Deus. Então veja as consequências que nós temos realmente, inclusive na nossa vida de relacionamento com os outros. Mas não fica aí não. Nós temos a segunda leitura, que é tirada da carta de São Paulo aos Romanos. É o capítulo 8, versículo 14 a 17. E aqui, então, nós temos uma coisa muito bonita. São Paulo vai dizer para nós. Ele diz o seguinte: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, quando a gente realmente deixa que o Espírito Santo entre em nós, nos conduza, nós somos filhos e filhas de Deus. De fato, vós não recebeste um espírito de escravos. Nós não somos escravos de Deus, de ninguém, mas recebeste para recair no medo. Porque a gente, quando é escravo, tem medo, né, de deixar a pessoa, o dono, magoado, e pode fazer uma coisa tremenda contra nós. Mas recebestes um espírito de filhos adotivos, que o Filho de Deus é um só, é Jesus Cristo. Mas o que Jesus veio fazer? Morrer por nós? Para quê? Para que nós todos sejamos irmãos e irmãs dele. Portanto, filhos e filhas de Deus. E tem um trecho de Santo Agostinho que é muito bonito, mas muito bonito mesmo. Santo Agostinho diz assim: Jesus, sendo o Filho único, ele veio morrer para ter outros irmãos e irmãs, não ser o único Filho de Deus. É bonita essa frase, porque realmente diz tudo que nós estamos lendo aqui. E ele vai dizer: mas recebestes um espírito de filhos adotivos, é o Espírito Santo, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai. Quer dizer, então, a experiência de Jesus transmitiu para nós. Hoje somos filhos no Filho, vocês mulheres filhas no Filho, né? Portanto, a gente agora, quando conversa com Deus, não conversa como conversavam antigamente. Oh, Deus dos exércitos, Deus Sabaoth, não sei o quê, né? O Altíssimo, tudo isso, não. A gente, quando conversa com Deus, a gente vai dizer Pai. E aqui esse Abba é uma palavra muito bonita, porque a tradução não é boa, porque deve ser traduzido assim, meu paizinho querido. Quer dizer,
a gente olhar para Deus e dizer, meu paizinho querido, isso é realmente espantoso, vamos dizer. Mas é isso que acontece, Santíssima Trindade. Então aqui você veja o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, e faz com que nós sintamos que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos e filhas de Deus. Que a gente olhe para Jesus e a gente diga para Jesus, Jesus, você é meu irmão, né? É a coisa que espanta realmente, como nosso Deus não é um Deus distante, não é aquele Deus que fica nas alturas espiando para nós, para nos castigar, ou lá sentado num trono, todo quieto lá, e quando a gente pede, ele fica dando migalhas para nós. Não, nosso Deus está dentro de nós. Veja aqui o que diz São Paulo. É realmente uma coisa espetacular. Essa experiência de Deus que nós devemos ter. A gente olhar para Deus, meu Pai, meu paizinho querido, eu sei que você me ama, você olha por mim, você zela por mim. Jesus, você é a prova desse amor do Pai por mim. E a gente sentir isso, o Espírito Santo que nos faz sentir realmente como alguma coisa que entrou realmente dentro da nossa vida. Mas não fica por aí. Veja o que aí São Paulo vai dizer também aqui nesse trecho. Se somos filhos, somos também herdeiros. Veja, o que é de Deus vai ser nosso. Herdeiros de Deus e herdeiros junto com Cristo, co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele para sermos também glorificados com Ele. Isso aqui é muito bonito, né? Então é uma festa assim que toca muito, muito, tanto no aspecto social, familiar, porque nós devemos ser semelhantes, a imagem e semelhança de Deus, portanto pessoas diferentes, mas que se amam, fazem das diferenças complementação, não distância, não separam. É realmente bonito isto, o modo de viver. Depois, a gente saber que esse Deus é nosso Pai, né? É o nosso irmão, e nós temos o Espírito dele, que nos faz sentir isso, como filhos herdeiros, filhas herdeiras de Deus, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Isso é muito bonito. Agora, eu chamo a atenção justamente de você que está aí acompanhando, ainda deve insistir muito nisso. Não um Deus distante, ou um Deus assim, do qual a gente fala, quando a gente ia na catequese, perguntavam para nós, né, quantos deuses existem. Hoje não é mais esse pequeno catecismo da doutrina cristã como no meu tempo, né? Mas na minha época ele perguntava, quantos deuses existem? Um só. E como é que é esse Deus? São 3 pessoas. Quais são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, Então são 3 deuses? Não, é um Deus só. Então a gente aprendia isso, mas ficava na cabeça. Não pode ser. Veja a experiência do povo que a gente vê no Deuteronômio. Como é que eles foram descobrindo como Deus estava perto deles, como os amava, como os conduzia, tudo isso. Foi uma experiência, descoberta de Deus. Assim também você tem de descobrir na sua vida pessoal, filho, filha de Deus, herdeiro e herdeira de Deus, não é? Em Jesus Cristo, o Espírito Santo que está em nós. Depois, na nossa vida familiar, nossa vida social, nós somos pessoas diferentes, mas nós temos de nos amar, de superar, não fazer de nossas distinções, nós sermos diferentes, nossas diferenças, ocasião para divisões. Nós temos de respeitar as diferenças e nos querer bem. Isso que é o importante. E o salmo que nós cantamos na meditação da primeira leitura é o Salmo 32, não é? E com aquele refrão, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
Então ele vai dizer, não é? A palavra de Deus é reta, Deus ama o direito, a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. É realmente como Deus nos acompanha. Depois ele vê, Deus é o Criador, criou os céus e o sopro de seus lábios, a nossa vida, as estrelas, não é? Depois ele vai dizer, o Senhor pousa os olhos sobre os que o temem. Quer dizer, Deus é Deus, mas Deus olha por nós, né? Pousa os olhos sobre os que temem e que confiam esperando em seu amor. Depois, no Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e salvação. Que sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Bonito salmo, não é? Justamente olhando para Deus. Esse é do Antigo Testamento. Quem sabe se fosse depois de Jesus, e nós temos hinos bonitos, não é? Bonitos, uma carta aos Filipenses, por exemplo, dos Efésios também, que mostra justamente, né, agora esses aspectos que Jesus veio trazer para nós, que são vida, não é conhecimento. A religião não pode ser uma coisa separada da vida. A gente vem na igreja, tudo, você reza bonito, tudo isso, depois sim vai fazer o que bem entende, brigar com os outros, falar mal dos outros e essas coisas todas. Não pode ser. A religião tem de ser vida, como nós estamos vendo aqui, como é que aquele povo foi descobrindo Deus, a experiência de vida. E como Jesus vem trazer a experiência dele, é uma experiência de Deus. E aqui São Paulo, na carta aos Romanos, você vê que trecho bonito, né? A gente sentir Deus como nosso Pai. Somos filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo. E quem nos faz sentir é o Espírito Santo. Então vamos ver se Deus entra realmente em nossa vida dessa maneira. Senão a gente fica só dizendo, eu acredito em Deus, mas e daí? E daí? Não é? Eu me lembro um livro que eu li, não sei se você conhece, não é? Um time de esportes aí foi do Uruguai para o Chile, e na volta o avião caiu na Cordilheira dos Andes, estava tudo cheio de neve, de geleira, tudo isso. E até um livro muito interessante, não é? E eles ficam perdidos, ninguém encontra esse avião, não é? Foram dias e dias e dias, não é? E depois acabou a comida, e até foi uma coisa que chocou bastante. Então havia uns médicos no avião, os que tinham morrido, eles começaram a comer carne dos outros, porque para sobreviver, não é? E ele conta lá que ele tinha sido educado num colégio católico, e Deus não está olhando por nós. E aí tinha um budista falando, deixa Deus para lá, o problema é Deus não tem nada a ver com isso não. É um pouco essa ideia. Quer dizer, na igreja você é uma coisa, fora da igreja você é outra. Como é que é isso? Não é por aí. Deus tem de ser uma experiência de vida, entrar realmente na nossa vida. O Deus de Jesus Cristo, que é Pai, nosso Pai, que é nosso irmão em Jesus Cristo, e que nos dá essa experiência, sentir realmente Deus como Pai e irmão, é o Espírito Santo que nos faz isso. Era isso, Neide. Nossa, maravilhoso, Dom Luizinho, quanto ensinamento, que olha, a gente receba esse ensinamento e ponha em prática na nossa vida, porque depois que a gente descobre essa presença de Deus na nossa vida, muda tudo. É verdade. A gente se torna uma pessoa muito mais forte, mais assim, com paciência, com entendimento, a gente acredita, a gente espera, a gente sabe que Deus está ali e que uma hora, ele, no momento dele, ele vai fazer alguma coisa acontecer, Sim, né? Exato. Então, olha, é maravilhoso mesmo. Oh, meu Deus, que todos possam entender e começar a viver isso na vida, que faz a diferença. Faz mesmo. E faz mesmo. E vale a pena, eu digo para vocês, vale a pena a gente viver essa experiência de Deus. É muito importante, porque realmente o mundo se abre
é um olhar diferente. Diferente. É diferente. Tudo fica diferente. No Exato. sofrimento, nas horas Tudo. das dificuldades ali, a gente tem um outro sentimento, um outro modo de ver, né? Exato, Coisa é verdade. boa, é isso mesmo. Então a gente pede aí, olha, busca esse Deus para você viver essa graça com Ele. Exato. Mas tá aí, Dom Luizinho. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, Amém. atrás de vós para vos proteger, Amém. e aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.